Neste corte, o pastor Renato Monteiro fala um pouco sobre maldição hereditária. Hoje tem uma polêmica muito grande essa questão de maldição hereditária, né? Existe, não existe? A palavra do Senhor diz que Deus visita a iniquidade até a quarta geração. A palavra do Senhor vai falar também que os filhos pereceram pelo pecado de Davi. Mas o que é que as pessoas elas discutem sobre maldição hereditária por falta de entendimento. Por quê? A maldição hereditária, muitas pessoas tratam como algo que nunca não tem como, né? Algo que você vai ter que viver. Não, é o seguinte, a maldição hereditária é exatamente isso, esse ponto que o senhor tocou aí, é muito forte. Toda família, ela passa ou ela tem enraizado uma maldição hereditária. Isso veio da onde? Isso veio lá dos primórdios, quando Caim matou Abel. Deus amaldiçoou a geração de Caim. É assim? E a gente vai ver que depois dos povos vai vindo, o que é que Deus fala para o povo de Israel? Não deite com essas mulheres, não se envolva com esses povos. E Deus vai dando essas instruções para o povo de Deus. Só que em algumas épocas o povo de Deus peca e erra. Vou dar um exemplo. Na questão de Balaão. Balaão fez o quê para o povo de Israel cair, perecer? Balaque falou para Balaque, olha, eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou, mas pega as mulheres, né, colocou prostitutas, embebedou eles e botou elas infiltradas, mulheres de outros povos. O que é que aconteceu? Eles se deitaram com aquelas mulheres, abriram legalidade e perderam, né? Depois a gente viu a consequência, né? Balaão foi morto, né? Moisés botou ordem ali. Mas o que é que nós aprendemos com isso? Hoje, tem famílias que todo mundo tem câncer, família que todo mundo é violento, família que todo mundo se divorcia, a mulher só dá certo no segundo, terceiro casamento, né? E muitos outros tipos de problema, morre de acidente. O que é isso? É exatamente isso. A maldição hereditária, ela só tem força quando você não leva uma vida na prática da palavra. Então, ela é como uma nuvem negra. Um exemplo, quando alguém faz bruxaria para alguém, né? Um bruxo vai fazer bruxaria. Se você estiver em Deus, por que não te acessa, não te pega? Porque você está numa dimensão, vamos dizer que a bruxaria vem nessa dimensão. Você está em Deus, você está numa dimensão celestial. Por isso que o apóstolo vai dizer, pensai nas coisas que são de cima, pensai nas coisas que são do alto, orando em todo o tempo. O que é oração em todo o tempo? Eu não vou ficar ajoelhado o tempo todo, né? Só que a minha mente tem que estar em Cristo. Os cristãos, eles não sabem usar as armas espirituais que a palavra de Deus fala lá em Efésios 6:10 em diante. O capacete da salvação eu posso estar aqui varrendo a casa, mas a minha cabeça, minha mente está em Deus. O calçado do evangelho, eu posso estar trabalhando, mas eu estou falando de Jesus. Né? O escudo da fé, a espada que é a palavra. Então, os cristãos não entendem. Eu posso estar no meio do trabalho e posso estar cheio do Espírito Santo. Ontem nós saímos da igreja e fomos lanchar. Minha esposa está de prova disso. E eu reuni o pessoal da igreja. E o lugar que estávamos lanchando, um lugar aberto, numa praça, muito trailer. E o que é que aconteceu? Começaram a botar um pagode bem alto. E eu, não, pastor, vamos sair daqui. Eu disse, não, mas não tem samba, não tem nada, é só um som alto e não tem problema. Começamos a falar de Deus. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a me perguntar, pastor, sobre dom de profecia, sobre o profético. Eu disse assim, vamos fazer um teste agora. Aí eu olhei pro rapaz e disse assim, vou te profetizar. Falei assim, tô vendo uma moça, a moça se chama Vanessa, e essa moça se chama Vanessa, tô vendo ela no relacionamento, e agora Deus me leva também pra tua família, tô vendo uma moça que é prima sua, essa moça tem maldição hereditária, perdeu uma criança e o sexo é menino. O rapaz ficou, meu Deus, eu não acredito. Tudo que eu falei foi o que aconteceu. Ou seja, a gente estava num ambiente que não era, vamos se dizer assim, cristão, né? Claro que também não era no mundo, era um lugar aberto. Mas nós podemos estar no meio da Babilônia, como Daniel, e não se contaminar com ela. No meio do Egito, como José, e não se contaminar. No meio de Sodoma e Gomorra, e não se contaminar como Ló. Então, nós temos o templo dentro de nós, né? Então, os cristãos hoje, eles não sabem sobre isso. Então, é como uma nuvem. Então, a pessoa faz uma bruxaria, ou você tem um tipo de maldição, você vai ter uma inclinação para aquilo. Você só fica fora, sua vida só anda se você tiver prática de jejum e oração e a palavra. Porque cristão genuíno que não jejuma, irmão Rafael, não tem como. E a palavra do Senhor fala sobre isso. Quando os fariseus falam, né?
os teus discípulos andam contigo no jejum. Jesus falou, para que você anda com a noiva? Mas quando eu for levado, eles têm que jejuar, porque tem que mortificar a carne deles, né? Tem que matar o velho eu, tem que vivificar o espírito, né? O espírito. Então, a prática do jejum, verdadeiro jejum, tem que ser feito. Então, é como uma nuvem. Se eu, vamos dizer que aqui é a mão de Deus, e eu estou aqui. Se eu desobedeço, eu saio debaixo da mão. Não é Deus tira, eu que saio. Então, eu estou suscetível os ataques espirituais. Por isso que a vida da pessoa não anda, porque a pessoa tem legalidade. A pessoa tem E o legalidade. pecado, nesse versículo aí, ele explica que o pecado ele tem consequência não só para você, mas para aqueles que estão à sua volta, né? Exatamente, exatamente. Quem está debaixo de uma autoridade, só a gente observar muitos ministérios, né, infelizmente, que caíram por um pecado, muitos pastores caíram no mesmo pecado, que estavam debaixo daquela cobertura. Tem pessoas que não acreditam, mas isso é real, Eu acredito né? que já teve testemunho aqui assim. Entendeu? Então, isso existe. É como assim? Pode falar. Agora, uma coisa que eu tava imaginando ontem, eu vou perguntar pro senhor, sobre o teu ministério profético, inclusive é o seu livro, né? Isso. Profético e próximo. Profético e Depois próximo. nós vamos falar um pouquinho aí. Amém. Mas vamos lá. Eu não sou especialista nisso não, é só uma curiosidade. Amém. Vamos ver o que o senhor me responde. Esse espaço-tempo em que nós vivemos, essa dimensão a qual nós vivemos, palavras que nós proferimos, atitudes que nós fazemos, ele reflete em outra dimensão. Exato, Ele reflete no mundo espiritual. exato. Só que, porém, lá o tempo não é a mesma coisa aqui. Funciona Não é o mesmo diferente. tempo, exatamente. Funciona diferente. Porque, por exemplo, eu peco, eu faço alguma coisa, eu abro uma legalidade, aí o tempo vai passando, Vai pra colher mim eu depois. esqueci. Passou, não, é passado, foi. Só que no céu, na outra dimensão, o espaço-tempo é diferente. Você lançou a Funciona semente, né? diferente lá. Funciona diferente, porque quando a Bíblia fala assim que para Deus 1000 anos é um dia e um dia é 1000 anos. Porque a gente não tem essa compreensão de como funciona, né? E Exatamente. você acredita que quando é lançado alguma coisa ou aberto, isso na dimensão espiritual, isso fica nesse espaço-tempo e como que funciona isso? Sim, é muito boa a pergunta, gostei. Até porque eu vou falar sobre duas questões, o ato e a consequência. Isso que o irmão está falando, a gente vai entender o tempo de Deus e o tempo dos homens, né? Que é o Cronos e o Kairos. Então, o que é que acontece? Exatamente isso. Aquilo que a gente faz, a palavra do Senhor vai dizer que todas as coisas foram criadas pela sua palavra, menos nós que somos homens. Ali Jesus fez com a sua própria mão, Deus fez com a sua própria mão. Mas o resto diz, haja luz e houve luz. Haja firmamento entre terras e mares e houve firmamento. Então, o que é que acontece? Tudo ali foi criado pela força e poder da palavra. E eu não sei se é livro de Tiago, vai falar sobre a língua, né? Com ela abençoamos e com ela também maldizemos. Com ela abençoamos e com ela amaldiçoamos, né? Mas não convém que jorre duas fontes. Água doce e água amargosa. Ou seja, que nós venhamos proferir coisas, né? Palavras de bênção. Então, é exatamente isso. Se nós formos observarmos, eu gostei muito dessa pergunta, porque tem pessoas que elas confundem a graça de Deus com amor. Só que a graça de Deus é amor, mas a graça é a justiça, né? Porque a mesma graça que as pessoas querem só romantizar é a graça que falou assim, ó, antes da graça, você adultera se você é pego no ato, se você deita. Depois da graça, que é o amor, você adultera só em pensar. Oi, Não é assim? ficou mais difícil. Mais difícil. Então, se nós pensamos, cobiçamos e estamos pecando no adultério, é uma verdade. Estamos pecando. Mas se nós cometemos, a consequência é muito pior no mundo espiritual. Olha só. Porque você vê, por que Davi passou aquilo? Ele não só cobiçou, mas ele concebeu o ato, né? Então, se ele só tivesse cobiçado, ele não tinha passado essa consequência, ele teria pecado. Mas ele não tinha passado essa consequência. Então, eu acredito que sim, tudo que nós viemos a fazer e gerar, vai sim gerar consequência no mundo espiritual depois. Porém, dependendo do tipo de pecado, né? Claro, todo pecado, só não a questão da blasfêmia, né? E a falta de perdão,
Porque muitas vezes nós achamos assim, ó, só não entra no céu quem blasfema. Mas tem outra questão também que gera a perda da salvação, que é a falta do perdoar o próximo. Sabia? O Pai Nosso fala sobre isso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Qual é a parte, deu um branco agora, do perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Veja, para a gente ser perdoado, para o nosso perdão ser aceito, primeiro nós temos que liberar o perdão. A responsabilidade é nossa. Se eu nego o perdão ao meu irmão, o meu pedido de perdão não é acessado por Deus. Eu mesmo invalido a minha salvação. Então não é só a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se eu nego o perdão a um irmão que quer perdão, que precisa de perdão, né? Eu também estou invalidando o perdão de Deus na minha vida, né? Pode falar. Profeta, ontem eu estava meditando nesse assunto sobre perdão e falando sobre essa questão de outra dimensão. O senhor acredita que a falta de o perdão, ele fecha brechas no mundo espiritual? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Porque, por exemplo, ó, é impossível isso eu raciocinando. É impossível você voltar ao passado. Nós aqui nesse mundo, é impossível nós voltarmos ao passado. Nós erramos, nós falhamos, nós cometemos falhas. É impossível voltar ao passado e corrigir algo. Passou, né? Eu magoei alguém, eu fiz alguma coisa, alguém fez alguma coisa comigo. Só que no mundo espiritual isso fica lá. Fica lá. Isso. Mano. Mas quando eu perdoo, mas não é sobre eu, mas é sobre quantas vezes eu sou capaz de voltar. Quando Jesus ele fala perdoar 70 vezes 7, né? E eu estava raciocinando assim, meditando nessa palavra. Quantas vezes eu sou capaz de voltar atrás? Glória. Eu E nunca perdoar. tinha pensado desse lado. É como se voltasse no tempo espiritual. Voltasse no tempo. Muito forte. Não posso voltar ao tempo, não posso corrigir. Mas com o perdão você pode. Tem esse acesso. É uma chave. No mundo espiritual. Eu tive essa revelação ontem. Eu nem sabia. Muito que a gente ia forte. conversar. Eu tive essa revelação ontem no mundo espiritual. Quando você perdoa na dimensão do céu, você consegue voltar ao passado e fechar aquilo. Meu Deus. Muito Agora a questão é, quando Jesus ele fala, perdoar 70 vezes 7, para mim, ele tá dizendo assim, quantas vezes, pastor, eu sou capaz de retroceder e voltar? Só que às vezes retroceder e voltar é você baixar seu ego. Eita, é isso aí. Glória a Deus. Às vezes você retroceder e você rebaixar é você se expor muitas vezes. Exatamente. É você falar, você se expor. Às vezes você tem que até se expor para uma multidão de pessoas. Mas olha só o poder que é você acessar esse mundo espiritual, poder voltar ao passado e fechar uma brecha no mundo espiritual que vai trazer um benefício extraordinário para nossa vida. Glória a Deus. Muito forte essa chave. Muito forte. Realmente é como uma máquina do tempo, né? Exatamente. Vou lá e vou consertar o erro. Exato. Porque o perdão, ele faz mal para quem não libera, né? Por mais um exemplo, eu fiz mal ao irmão Rafael. Eu te fiz o mal. Mas mesmo assim, se eu me arrepender e te pedir perdão, e se o Senhor não quiser me perdoar, o mal fica para ti. É como assim, eu tomo veneno achando que vai fazer mal a você. Né? Uhum. E sabe o que é interessante, o Senhor falando isso? A palavra do Senhor ela vai falar lá em Tiago, capítulo 5, uma coisa muito interessante sobre a cura. Ela diz assim, estáis, pois, enfermos, chamai os presbíteros da igreja e peça para que ele imponham, oram com azeite, e o que está enfermo será curado. Só que no próximo verso, a Bíblia diz assim, estáis, pois, doente, confessai as vossas máculas uns aos outros, para que sarareis. Peraí, sabe que se eu estou enfermo, eu tenho que pedir oração com azeite pela liderança da igreja, pelos presbíteros.
e eu serei curado. Por que tá falando em doença novamente? Porque ali tá falando em doença física e doença espiritual. Exato. Ou seja, quem também perdoa, confessa. Olha só. Tá entendendo? E olha que interessante. A palavra do Senhor, ela diz assim, ó. É até forte isso aqui. Tá ficando bom. Tá ficando bom. A minha esposa falou sobre isso esses dias. Sobre o perdoar e ter a comunhão. Lembra da passagem, irmão? Como é que se diz? Perdoais uns aos outros para que tenhais comunhão. Aí a gente para assim. A palavra do Senhor está dizendo para nós perdoarmos uns aos outros e voltarmos a ter comunhão uns com os outros. Tem pessoas que dizem assim, ó, eu perdoei, mas cadê a comunhão? A comunhão, irmão Rafael, está junto, é partilhar o pão. Aí cai por terra essa questão, né? Eu Cai perdoo, por terra mas porque não tá fica longe. mais mágoa. Exato. Porque a igreja hoje está doente por isso. Eu digo que eu sou pastor e já vi muito. Eu perdoei, ok, mas o irmão passa, não quero nem muita conversa. Porque ainda tá com algo sentido. Eu vou entrar na sua linha de raciocínio agora. É como se eu estivesse voltando na máquina do tempo, mas chegou no meio do caminho e eu travei. Aí começa a vir o passado. É como se fosse o ladrão da cruz, né? Falou, eu te perdoo, mas quando eu chegar no paraíso lá, Não você vai ficar falar. longe de mim. Olha só. Exatamente né? isso. Exatamente. Meu Deus do Exatamente isso. Então, é isso que a gente vê muito ministério hoje quebrar. Quando eu digo ministério, não estou falando da igreja em si, estou falando do templo em si, estou falando das pessoas, chamados, matar chamados. Pessoas estão feridas, né? E continuam feridas. Por quê? Porque é como o senhor falou, não quer abrir mão do orgulho para ter comunhão, Exato. né? Aquele ditado, pra gente muitas vezes dar 2 passos para frente ou 1 passo para frente, tem que dar 2 para trás, É verdade. né? Às vezes a gente acha que tá andando para frente, mas o para trás com Cristo é ganho, É verdade. não é assim? É verdade. Então, isso aqui é muito forte, muito forte. Forte, né? É muito Meu forte. Deus do céu, Muito que forte. revelação, hein? É.